Olá, boa noite. Vamos para mais uma oração para a energização do nosso planeta. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando as pessoas entrarem. E aí, vamos começar o nosso trabalho em prol do bem e do bom. Enquanto isso, vamos fazendo aquele exercício de energização do nosso corpo íntimo, fazendo uma respiração profunda. Inspirem, jogando bons pensamentos, segurem um pouquinho e expirem, tirando todas as negatividades. E fazendo esse exercício, vão limpando a mente, tirando todos os pensamentos negativos do dia a dia, né? E aí, vamos começar a procurar o nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos. E a gente procura Deus na nossa intimidade. Então vamos fazendo esse exercício de respiração, vamos nos conectando com o princípio sagrado dentro de nós, da nossa intimidade. Espero que todos já estejam com o copo de água e a jarra para a gente fazer a energização e a fluidificação da água. Acho que as pessoas já entraram, então, novamente, boa noite a todos. Muito obrigada por fazerem parte desse grupo de oração. Juntos, somos uma usina de energia que trabalhamos em prol do bem e do bom. Então, vamos procurar, como nós já fizemos, estava explicando antes, vamos procurar Deus na nossa intimidade. Ele está no nosso íntimo. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós estamos desabrochando as latentes virtudes divinas. Abrindo em conhecimento, em verdade, em justiça, em amor, em despreendimento das coisas que não importam e focando naquilo que realmente é importante para a nossa evolução e evolução de cada um de nós e do nosso planeta. Vamos nos conectar com os nossos irmãos cristificados, espíritos esses que já passaram por todas as faixas e evoluções, que já desabrocharam o Deus interno e representam Deus nas mais diversas esferas do universo. São professores, são os verbos construtores de planetas, são aqueles que nos ensinam, são aqueles que trazem as informações, as leis, que comandam cada planeta, que com a sua população planetária, que recebe os desígnios divinos e passa para todos o momento que é para cada um evoluir, para crescer, para aprender quando tem de trazer, quando esses espíritos cristificados vêm à carne, qual é a finalidade, qual o objetivo, o escopo deles para ajudar, para evoluir, para ensinar.
Então, são os nossos irmãos mais velhos. E dado o nosso tamanho espiritual, que ainda a gente está muito pobre de conhecimento espiritual, está muito longe de saber da verdade, as pessoas acabam confundindo com esses espíritos, que são maravilhosos, ninguém está dizendo que não, com o próprio Deus. E aí um fica brigando com o outro porque acha que quem veio é Deus, quem veio é esse, e na realidade Deus é um só, é o divino monismo, né? Não existem 10 deuses, né? Existem bilhões de deusinhos, que somos todos nós, somos filhos deles, mas Deus é único, é a essência divina que engendra tudo, ou seja, tudo sai de dentro dela. Inclusive nós saímos lá em espírito, em essência divina nós saímos. E um dia nós vamos retornar. Claro que primeiro vamos atingir o grau de cristificação, aí de lá lentamente vamos voltar e fazer parte do Uno de novo. Quando a gente retornar a ser Deus em Deus, nós perdemos a individualidade, mas a gente ganha a divindade, né? Aí não vai existir a Amar, o José, a Maria. Vai existir um único Deus. É monoteísmo, não politeísmo. Imaginem quantos espíritos já concluíram essa caminhada. E quantos estão no caminho para concluir. É uno, Pai é uno, é único. E vamos pensar em todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. Os que trabalham aqui no nosso planeta. As legiões angélicas, que cada uma tem a sua função para ajudar, para consolar, para divertir, para ensinar. E nas quais nós também fazemos parte. Cada um trabalha com as suas legiões. A mensageria divina, corrente médica, socorrista, de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje para a energização do planeta possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Antes do Zé fazer a primeira oração, deixa eu ler aqui as mediunidades. Leonardo Gonçalves pedindo para o Pai Divino que ajude a todos nós passarmos por essas situações. A Simone, estão chegando muitas crianças de branco com cabelos longos, estão cantando. A Mônica Machado, limpeza intensa e uma luz púrpura fortíssima. A Paula, uma palestra organizada pela espiritualidade irá acontecer madrugada para encarnados. Irão falar sobre responsabilidade com a reencarnação, com as graças de Deus. E o Zé vai fazer a oração de hoje, a oração a Jesus Cristo. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, verbo do eterno, a ti rogamos assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades. Como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e a sagrada finalidade. No estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharam para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais da tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível.
No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. E no teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustrem e consolam. E rogamos, ó Senhor, o teu sábio ministério, em que toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecoste, a fim de que aprendemos com os teus mensageiros, os homens, se tornarem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe ao celeste benfeitor a noção da responsabilidade na consciência dos teus tutelados, para que se sintam juízes em causas próprias, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes a tendências de sectarismo, de idolatrias e de pagãs ritualistas e simulações, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo as que libertam o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida o sentimento de simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma codícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras da fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o tempo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que se sintam a importância da liberdade. Graças a Deus. Hoje nós começamos com essa oração linda, Jesus Cristo, porque nós vamos falar das marcas do verbo exemplar do livro do Evangelho Eterno, né? Do capítulo 7, chave iniciática fundamental. Então, nós começamos com essa oração porque a gente vai falar sobre esse item hoje, que é muito importante a gente entender, né? Por que Jesus veio com tantos dons, veio para fazer tantas coisas, né? Então, o que o Sr. Oswaldo escreve a esse respeito? Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver o mundo, anunciado antes de encarnar através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouro, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O profeta Simeão é do Velho Testamento, que avisou que o Filho do Homem viria, né? Não podemos esquecer que as pessoas falam, ele é o Filho de Deus, é o Filho do Homem. Na antiguidade, nos templos essênios, eles colocavam o Filho do Homem, era aqueles que já tinham as virtudes desenvolvidas, era um iniciado, né? Então, o filho de mulher eram as pessoas normais que não tinham mediunidades, que não tinham conhecimento. Até aí, né, na época, uma sociedade bastante machista. Então, o filho do homem, mas era o filho de Deus, né? Filho de Deus, que já tinha essas virtudes
já desabrochadas, né? Cada um no seu nível, e ele veio representar todas essas virtudes, né? Então é muito importante a gente entender que Jesus, 35 séculos antes, já falavam da vinda dele. Mas por que Jesus tinha de vir, né? E por que tanto falavam da vinda dele? Todos os planetas, quando ele tem uma evolução, quando ele tem uma população espiritual, né? Tem um programa de crescimento. É como se a gente estivesse numa escola e a gente tem um programa. A gente entra lá no pré-primário, na creche, pré-primário, primeiro grau, segundo grau, universidade, pós-graduação. Tá, vamos colocar aí a evolução, né? Então, quando a gente veio para cá formando a população planetária, quem fez a condensação de energia, quem comandou isso, o planeta é lindo e maravilhoso desse jeito, foi comandado por Jesus, né? Inclusive o Gênesis, que é escrito por Moisés, estava explicando tudo isso, é que foi queimado, 3 séculos e meio depois foi tudo adulterado. Kardec escreveu o Gênesis. Se vocês puderem, leiam, é bem interessante, né? Ele não entrou nesse lado espiritual, mas ele entrou no lado espiritual, mas ele não entrou assim de Jesus, de tudo isso. Na época não dava para mexer nisso, porque senão a igreja ia acabar com eles. Tentaram e só não conseguiram tanto porque eles não mexeram com o Novo Testamento, né? Então, é importante, se vocês puderem, leiam o Gênesis de Kardec, é muito interessante. E, então, quando ele veio e veio já com todas o que tinha de acontecer. Então, Moisés e Jesus encarnaram várias vezes, vieram para mostrar, ensinar a doutrina, ensinaram no Oriente, ensinaram no Ocidente, voltaram para o Oriente, como Elias, quer dizer, tudo isso foi feito de uma forma muito profunda e muito estudada e muito preparada. E Jesus era esperado. Quando Moisés atravessou o deserto, ele deixou claro que viria o outro filho do homem, que viria para exemplificar o que ele estava deixando, que eram os 10 mandamentos que ele recebeu pelo anjo do Sarsal, que a gente sabe que é o Espírito do Jeová, o Cristo da nossa galáxia, representante de Deus, né? Então ele recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. E depois de 13 séculos, aproximadamente, Jesus deveria vir para ensinar como se deve viver, ser o divino exemplo. Quer dizer, as pessoas já deviam ter colocado dentro de si esses conhecimentos e era só para lapidar, né? Coisa que não aconteceu. Porque quando ele chegou, as pessoas estavam mais infantilizadas do que na época de Moisés. Os poucos que eram iniciados, eles estavam nos templos essênios, às margens do Mar Morto, do Lago Morto, né? Tanto que cada templo, um foi Moisés, como João Batista, e o outro foi Jesus, como Jesus, para desabrocharem tudo e trazerem depois esse conhecimento para fora, para o mundo, porque eles estavam fechados nesses templos, porque na época o rabinato não aceitava isso. Como hoje, eles querem o culto exterior, eles não querem culto interior. E aí quando Jesus veio, ele já veio para chamar atenção. Então podem não aceitar, podem não acreditar, mas ele foi concebido mediunicamente e foi colocado mediunicamente o corpo dele, com uma condensação de energias. E foi essa evolução, eles foram avisados, tinham perigo, saíram de lá, foram para o Egito, voltaram, ficaram, aí ele foi, quando deu os 12, 13 anos, foi lá para o templo essênio
para se preparar, né? Ficou lá mais de 20 anos, né? E saiu para o trabalho público. João Evangelista 6 meses antes saiu, que era mais velho 6 meses, e ele saiu 6 meses depois. João Evangelista veio abrir, João Batista veio abrir o caminho e Jesus veio atrás. Esses espíritos que trabalhavam com ele, João, Simão, era Simão Pedro, né? Esses espíritos todos, eles não eram pescadores ignorantes, simples. Eles eram essênios e estavam, de famílias essênias, estavam nos templos e foram todos preparados para fazer essa missão, com seus dons mediúnicos, com seus conhecimentos. E aí, quando João Batista foi decapitado, Jesus, eles se uniram todos a Jesus e seguiram. E não eram só 12, 13 apóstolos. Tinha aí lá seus 50, 60 que seguiam diretamente, que iam, faziam, estavam sempre juntos. Porque eram aqueles que estavam dentro do templo, com seus conhecimentos e já desabrochados com as suas mediunidades. Isso é muito importante. Então, as marcas do verbo era um espírito cristificado, um espírito que conhece o planeta Terra, porque ele foi o construtor do planeta energeticamente e cada detalhe foi colocado e funciona. Ele conhece as leis da física, da química, da biologia, ele conhecia todas essas leis. Fazer condensação de matéria, tirar a condensação de matéria, ele fazia. E era isso que ele fez. Ele fez para chamar atenção. Isso não é uma coisa que a gente deva fazer, porque isso requer uma energia enorme que a gente poderia estar ajudando as pessoas. Na época de Kardec, que é uma vida de João Batista, na época de Kardec, eles faziam, eles tiravam um vaso de um lugar e punham na outra sala. Faziam uma coisinha, as mesas girantes, as mesas flutuantes, eles gastavam uma energia enorme, um material ectoplasmático enorme para fazer isso. Mas por que eles faziam isso? Porque tinha de chamar atenção, para mostrar que existe alguma coisa do outro lado. Mas isso não é uma coisa importante, porque a gente não está aqui para chamar atenção, mas na época isso tinha para as pessoas acordarem, tanto que eles iam atrás, aí tinham as mesas, tinha muita gente que fazia, e então Kardec explicava as coisas e era o chamariz, né, para mudar a cabeça das pessoas e entender que existe alguma coisa a mais, né? Então, na época de Jesus, ele fazia todos os ditos milagres, que eram as condensações de energia, e ele era ajudado pelos espíritos. Estava escrito que tinha os anjos subindo e descendo na cabeça do Filho do Homem. Então, eram os espíritos que vinham, retiravam o material ectoplasmático, eletromagnético, jogavam e usavam para o trabalho que tinha de se fazer. Então, pessoas cegas começaram a enxergar, leprosos melhoraram, os coxos andaram melhor, o Lázaro acordou, né? E assim por diante. Então foi feito para chamar atenção, para mostrar que existe um Deus, que existe um mundo espiritual, que existe a comunicabilidade entre os planos. Então ele fez esse trabalho maravilhoso da comunicação. Ele veio ser o exemplo, ele veio ensinar como irmão tem de tratar irmão, como cada um tem de se comportar, como cada um tem de se ligar com Deus. Então esse trabalho maravilhoso que ele veio fazer e que ninguém nessa humanidade fez, então ele é o divino exemplo, ele é o verbo exemplar, né? É ele que veio. A gente não pode falar,
Moisés fez coisas fantásticas. Ele tirou o pessoal de um lado, trouxe para o outro, recebeu, abriu, deu comida para toda aquela gente que estava atravessando o deserto. Ele também fez. Não estou dizendo que não, mas o que veio fazer as marcas foi ele. É isso que eu quero dizer. Cada um no seu tempo fez o que tinha de ser feito. Depois dele sair, quantas e quantas encarnações João Batista voltou para tentar recolocar as coisas no lugar. E só agora, praticamente 2000 anos depois, que a gente consegue falar de espiritualidade, de mediunidade, sem ter medo de ser pego, sem ter medo de ir para a fogueira, né? Então, olha como é pesado isso, né? O medo das pessoas perderem o poder, né? Porque quando a gente sabe que Deus está dentro de nós, que o melhor vai acontecer, que a gente vai passar por aquilo que tem de passar por algum motivo e enxergar que a gente está indo fazer o nosso melhor, nos liberta de conceitos e preconceitos, de fazer algo, de fanatismos, nos liberta de tudo isso e faz com que a gente enxergue um mundo de uma maneira melhor e mais liberto, sem esses conceitos muitas vezes extremamente materiais, né? Então a gente tem de se espelhar sim na vida de Jesus, naquilo que ele fez, né? Colocar para os dias de hoje. Quando a gente fala, será que está certo o que eu estou vendo? Será que está certo o que eu estou fazendo? Coloque-se, o que Jesus fez está certo? Está dentro da verdade? Não está? Então, isso é importante. A gente coloca aqui no Divinismo Perdizes, diariamente, a cada 2 dias, trechos, né, do Novo Testamento e as colocações do seu Oswaldo, para a gente lembrar, né, o que é certo, o que é errado, dentro dos 10 mandamentos, a melhor maneira e a conduta. Então a gente tem de agradecer muito. Agora imagine essas pessoas que desencarnam com aqueles conceitos todos errados, de fazer penitência, de se machucar e tudo mais, e aí chega do outro lado e vê que o mundo espiritual é rico, é mais vivo do que o da Terra, que cada um recebe aquilo que merece, que não tem conchavo, que não tem amizade. Imaginou o choque dessas pessoas, né? E a gente pode fazer muito pouco, porque eles confundem. E a gente sempre comenta, né? Se a gente vê do jeito que está a sociedade hoje, se Jesus viesse com todos os conceitos que ele tem, porque o Jesus que essas religiões pregam está muito longe de ser Jesus dos 10 mandamentos, que o representante, o divino exemplo, né? E aí, vocês já imaginaram? Eles não iam aceitar. Iam fazer o que o Sinédrio fez há 2000 anos atrás. Né? O seu Oswaldo sempre colocava, né, que um espírito trabalhador, um que veio aqui exemplificar, sempre sofre em nome do outro. Porque quando veio Jesus, ele sofreu em nome de Moisés, porque o Sinédrio falava de Moisés como se fossem donos e detentores daquele espírito, e falavam coisas que na realidade ele não tinha feito, ele já tinha humanizado tudo, colocado com uns outros interesses, né? Interesses materiais. E é a mesma coisa, se hoje Jesus vem, ele vai ser maltratado em nome do próprio Jesus, ou um outro espírito do próprio Jesus que ensinou, só que foi tudo adulterado. É isso, a gente tem de ser inteligente. A gente não pode ser burro e não podemos ser vaquinhas de presépio. Temos de ter olhos bem abertos e cada coisa que fala, mas isso está certo? Isso está dentro das leis de Deus? Isso seria um comportamento de um espírito cristificado? De um espírito que quer fazer o bem e o bom? Né? Então, pensem nisso. É muito importante esse lado todo, tá? Deixa eu ver aqui que... Acho que começa aqui pela Desirê.
Gratidão. Esta palavra foi repetida várias vezes durante a oração, mesmo diante de situações difíceis que não conseguimos entender. A Simone, muitos religiosos desencarnados de vários segmentos estão chegando para a nossa oração, fazem anotações e participam ativamente. A Ana Pompei: vi 2 árvores com os pés perto um do outro, formando um com uma copa arredondada e com folhas marrom avermelhado durante a oração. Bonito, graças a Deus. A Silvia: fizeram uma ligação do nosso trabalho com trabalhadores que estão atuando na África Central. Muito ectoplasma sendo direcionado para eles realizarem os trabalhos lá. Inclusive, um grupo de encarnados na África faz um trabalho muito bonito de orações e energização. Simone, cientistas desencarnados estão encontrando dificuldade para intuir cientistas da carne. Pedem que vibremos amor. A Cíntia pôde acompanhar alguns irmãos sendo levados ao mar para tomar um banho energético. Vi diversas casas e hospitais sendo limpados, vi também um arco na cor amarela em muitos irmãos, graças a Deus. A Simone, colocadas placas de metal sobre os hospitais, curandeiras e Maria circulando e atuando nos leitos de dor. A Paula, todos os locais com doentes estão recebendo muita proteção. A Simone, os 10 mandamentos devem ser a nossa cartilha. A Desirê, eu vi também a chegada dos religiosos mencionados. Graças a Deus. Lindas mediunidades, perfeitas em termos do que a gente está falando e o que a espiritualidade está nos mostrando, né? Vamos agora os nossos pedidos, mas antes vamos fazer uma oração maravilhosa. Divinismo. É uma poesia linda. Divinismo. Recolhe-te, filho meu, ao templo interior, e em silêncio escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto que eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei, e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria. Pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compras simulacros, é bem que é miúde. Te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço. Observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da glória lisa. Não aceito liturgias, que isto nunca foi meu, e repilo os simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como a daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno dispenseiro, sou a origem e a vida, e te convido à conduta emancipadora. Graças a Deus. Vamos aproveitar com essa energia linda, vamos energizar as nossas águas, as águas de todo o planeta. As águas que estão nos nossos corpos, nos corpos de todos os seres do planeta, plantas, animais, pedras, o próprio planeta. Vamos energizar para isso tudo melhorar,
fluidificar a água que bebemos, das caixas d'água, das jarras, dos copos, das nascentes, das represas, as águas em estado sólido, líquido ou gasoso. Enfim, Senhor, pedimos todas as bênçãos para toda a água do planeta, doce ou salgada. Aproveitamos, pedimos que essa água espiritual fluidificada lave todas as casas de saúde, hospitais, retirem os miasmas e purifiquem os espíritos enfermos que ali se encontram, encarnados e nos hospitais dos desencarnados também. E que todos os trabalhadores ligados à medicina recebam a divina ajuda para trabalhar em prol do bem e do bom. Vamos nos elevando, vamos encontrando os nossos irmãos, os lindos trabalhadores que jogam energia diariamente, na realidade é diuturnamente, de dia e de noite no nosso planeta, mantém essa vibração bonita, sempre aguardando que nós com consciência cheguemos até eles para jogar essa energia e fazer essa vibração. Juntos, todos nessa oração maravilhosa, vamos pedir bênçãos de limpezas em todos os sentidos em nossas casas e ampliando para as casas de todos os filhos de Deus do planeta. Pedimos que todas as construções, públicas ou privadas, também sejam energizadas do planeta. As pessoas que ali habitam, frequentam, trabalham. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os dirigentes do planeta que pensem na coletividade e menos na individualidade, que entendam que a união faz a força e só com essa força de respeito, amor, conhecimento e certeza e bondade é que nós vamos conseguir mudar o nosso plano para uma evolução maior, com mais consciência, usando mais a inteligência com a amorosidade, em prol do bem e do bom. Que esses dirigentes entendam que enquanto um irmão estiver em situação inferiorizada em relação ao outro, ao próximo, o planeta não vai evoluir. A evolução tem de ser conjunta. Não é que todos têm de ter o mesmo nível de conhecimento espiritual, mas todos têm de ter a mesma vontade de evoluir e crescer. Um trabalho em conjunto, cada um com o seu pouco fazendo muito. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os filhos de Deus que habitam o nosso planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos bênçãos divinas
em todos os níveis espirituais, sejam das subcrostas, umbrais ou céus superiores. Cada um receba aquilo que tem para receber e o que merece. Vamos pedir bênçãos divinas para toda a matéria do planeta, todos os reinos, mineral, vegetal e animal. Vamos agora nos unindo com aquele abraço apertado de fraternidade, de amorosidade, com muito amor e conscientes desse amor. Vamos jogar para o nosso planeta, para todos os dirigentes, para todos os habitantes, para todos os filhos de Deus que aqui habitam. Vamos fazer aquele nosso planeta se transformar num coração pulsante, vibrando que nem um sol. Que seja por 1/1000 de segundo. O Leonardo Gonçalves, Dr. Bezerra, visita todos os hospitais. A Kátia, um enorme grupo está próximo a nós nesse estudo, mesmo com túnica simples, querem fazer ofertas ao princípio. Ouvem, isto não é necessário, importante é o comportamento, graças a Deus. Simone, estamos sendo levados para ficarmos em roda, envolto do nosso planeta, muita música, oração e flores. A Judite, graças a Deus, limpezas e energias renovadas. Simone, raspas de conchas colocadas na nossa água. A Kátia, nos céus e nas orações da terra, muitas energias são coletadas e distribuídas. As equipes encarnadas são chacoalhadas por um sopro de grande poder energético, são revigorados. Simone, nossos corpos recebem partículas brancas e azuis. A Mônica, agradeço por fazer parte dessa escola espiritual. A Kátia, para dirigentes é dito, não é possível adulterar a verdade sem consequências a si próprio. A Desirê, muitas crianças de branco e cabelos longos uniram-se a nós no abraço ao planeta. Muito lindo, é muito amor derramado no planeta. A Érica, eu pude ver uma mão agigantando, levantando o planeta nesse momento. O planeta recebe uma luz intensa, branca e muito amor, graças a Deus. A Paula, luzes cristalinas caindo sobre o planeta e fechar de luz rosa, penetrando nos cardíacos de todos. E flechas de luz rosas. Gente, maravilhoso. O trabalho hoje atingiu assim um estágio energético que só dando muitas graças a Deus. A Desirê também via as partículas brancas sobre nós. Então, gente, vamos agradecendo a toda espiritualidade aqui presente que nos permitiram participar desse trabalho maravilhoso, porque sem eles nós não seríamos nada. Sem Deus estar no comando e fazendo tudo que tem de ser feito, nada adiantaria a boa vontade. É o nosso Pai atuando em cima de cada um para a gente fazer o melhor e para cada um atingir a finalidade. Então, vamos acordar, vamos pensar melhor em amor, verdade, virtude. Isso é a nossa finalidade, né? E vamos agradecer muito a todos os espíritos que tanto nos ajudam, como falamos hoje das marcas do verbo exemplar, esses dois espíritos cristificados que tanto vieram à carne para nos ajudar, Jesus e Moisés, né? E os outros, a Maria, Dr. Bezerra, André Luiz, Madalena, o João Evangelista, que é o atual Cristo do planeta. A gente tem de agradecer a todos. E todas as legiões angélicas, os nossos anjos da guarda. Todos os nossos amigos desencarnados e encarnados.
Não esquecendo que amanhã às 2h30, oração no Divinismo, no Instagram Divinismo, e nós às 8 horas no Divinismo Perdizes, às 20 horas, né? Então, esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem e aguardando novas oportunidades e, acima de tudo, agradecendo muito a oportunidade que nos tem dado a espiritualidade, o nosso Pai Divino, com a graça de Deus. A oração de hoje está encerrada. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Coração para todos. Coração e mente, né? Coração e mente. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.